gente tratar sobre teatro, nós temos que ver que também o teatro, assim como o carnaval, assim como a música e outras manifestações culturais, nós temos que ver como é que essa cidade se ergueu durante esse período, né? E quando eu falo saber até que ponto foi, de onde começou, porque eu sou um pesquisador e eu vou atrás das coisas que estão escritas, da época, jornais, até chegar ao último canto, certo? Então as coisas estão escritas em jornais da época, em livros e tal. Essa é a minha fonte de pesquisa, que eu fico sabendo mais ou menos onde é que foi e o que aconteceu. Porque nós temos uma história de Macau que tem atores, diretores, pessoas maravilhosas que atuam hoje e atuaram no passado, certo? Hoje nós temos muitas jovens fazendo teatro, mas houve uma época que era quase proibido mulher fazer teatro. Geralmente eram os homens que faziam o papel das mulheres, no interior principalmente. Então, olha, em 1912 foi criado o Grêmio Dramático Segundo Vanderlei, cujo espaço ficava ali na esquina do mercado. Eu acho que é onde hoje é a Loja Americana, na esquina, aquela esquina ali. E tinha apresentações, shows, e na realidade para conseguir uma atriz era um problema sério. Não tinha ninguém que ia, sabe? Uma mulher. Os pais não deixavam as mocinhas. Só quando era uma mulher já emancipada, uma mulher já adulta, tal, que o marido permitia, né? Então ela ia e participava de alguma coisa, mas principalmente as peças que eram relacionadas à religião, certo? As peças mais, assim, que tinha que falar tal, e falar os temas muito contundentes na sociedade, elas não falavam. Mas aconteceu o seguinte: o grupo de teatro de Macau, que fundou esse Grêmio Dramático, segundo Vanderlei, conseguiu que uma atriz de Natal viesse morar em Macau, que era a atriz Margarida Pimentel. Era uma linda mulher de corpo escultural, muito espontânea, frequentava os ambientes, gostava de ir para bares, bebia, fumava. E uma mulher fumando nessa época era um problema sério, principalmente no público. Tinha muitas que fumavam mais em casa, mas publicamente era complicado, isso praticamente não existia, né? Então ela passou muito tempo aqui e o grupo teve muitos conflitos porque as esposas e namoradas dos atores que trabalhavam lá tinha muito ciúme dela, certo? Primeiro, assim, acredito por ela ser uma mulher muito bonita e ela trabalhava aqui na companhia, sabe? Tinha um emprego bom, tal, porque ela veio transferida para cá, mas veio transferida sabendo já que ia ter esse diálogo com o teatro, certo? Então, as mulheres gostavam não muito dela não, sabe? E nesse teatro, lá no Teatro Segundo Vanderlei, você chegava lá e vai ter a peça hoje, aí saía anunciando na rua. Quem era que saía anunciando na rua? Era um palhaço chamado Cosme. Aí ele tinha uma boca aqui, como se fosse um megafone ligado e tal, mas era só a boca, ele botava a boca aqui, aí aquilo saía. Hoje não perca, ele anunciava cinema, anunciava circo, anunciava partida de futebol, e andava na rua e o menino corria atrás dele e tal, era legal assim. E ele anunciava, hoje no Grêmio vai ter a peça tal e tal, com a atriz fulana de tal, o ator fulano de tal, não perca tal. Quando ele passava na rua, aí quem vai. Então pega as cadeiras, bota o seu nome aqui e mandar deixar lá. Né? Às vezes uma rua toda. Né? As mesmas pessoas que discriminavam essas coisas, era quem ia assistir. Né? Porque, como eu disse a você, lá das regiões periféricas, como Porto do Roçado e Valadão, não vinha, porque era difícil o acesso. Que entre ali, depois da Rua São João, ali da Ronda, ali naquela rua, através de São João, né? Depois dali, para lá, até lá embaixo mesmo, no Bar do Gordo, era areia, só não tinha casa nenhuma naquelas ruas ali. Daqui também, daqui da esquina ali, onde fica Chico de Paula, até lá na Rua Sul, por ali, Caicó, era só areia, salina, areia e tal. Então, para você ir lá era complicado, para as pessoas virem para cá de noite, era complicado, passava no meio da salina e tinha muitos crimes nessa época. E não tinha luz em Macau. Então as peças eram cedo. Tinha o motor da prefeitura que ligava
e quando era de 9 horas ele dava uma piscada assim, o cara ligava e desligava. Aí pronto, ali todo mundo corria para dentro, as mulheres acendiam as lamparinas, as placas e tal, para iluminar a casa, né? E no teatro era do mesmo jeito também, né? Durante todo o teatro era um perigo danado aqueles faróis pegar fogo. Né? Eu nunca vi, nunca entrei porque era em 1912, né? O cara mandava as cadeiras para lá e chegava lá, sentava e assistia as peças. Teatro nessa época aí. Então o espectador, ele tem que chegar cedo, porque era para brigar com o local da cadeira, entendeu? Deixava as cadeiras lá e tal, mas aí quando ele ia chegando, ele ia organizando. Aí organizava da mesma forma que fica, uma atrás da outra, assim, um corredor no meio, um corredor de lado e tal. Não tinha banheiro, entendeu? Então era aquela história. Quem quisesse fazer qualquer coisa, o cara tem que sair ali, não tinha o Banco do Brasil ainda, ali era uma feira, e lá atrás tinha um mictório público, né, chamado o Cagador. Então as pessoas iam lá e voltavam, né? Menos as mulheres, né? Aí depois veio para cá, veio passando isso, teve outro teatro que era um cine também lá na Rua da Frente, mais ou menos ali onde mora Dr. Ailton Marques, depois do SESI, mais lá embaixo assim, perto da casa de Jair. Eu acho que era exatamente ali naquele local e no terreno ao lado. Tinha um cine-teatro, que também tinha umas peças, depois desse aqui. Aí ficou, eu não tenho conhecimento do que foi que aconteceu, espaço. Apenas que tinha os grupos e as pessoas que trabalhavam. E era mais feito no cinema, era feito nas escolas, entendeu? Mas sempre relacionado a temas escolares, a datas comemorativas e a religião. Então, nos anos 60, eu acredito que antes, 50, foi criado, onde hoje é o Teatro Porto de Ama, o Centro Social Pio XI, certo? Criado por o senhor Honório, certo? Ele conseguiu essa verba, fez lá um prédio, não sei se você se lembra da antiga Rádio Salinas que tinha ali, né? Tinha um salão bem grande, tinha o primeiro andar atrás, que era a cabine de produção, e tinha um palco lá atrás, certo? E era grande, até lá o final, era maior do que o Porto de Ama. Porto de Ama, o cara fez um apêndice na frente, depois tem as lojas, depois tem o hall do teatro, para começar as cadeiras. Ainda tem aquele espaço que são os banheiros, para começar as cadeiras. Então, ele devia ter prestado atenção que 120 cadeiras hoje para Macau era muito pouco, é muito pouco. Além de que esse teatro ele não tem portas laterais. Então, isso é perigoso, porque algum problema que acontecer, as pessoas vão ter que sair todo mundo por uma porta só. Né? Porque tem que ter as portas laterais, que é as portas de emergência. Nesse local, foi apresentado vários espetáculos, tinha shows, tinha programas que passavam diretamente numa rádio lá de Mossoró, os caras vinham para cá tal, e transmitiam ao vivo, né? Palestra, teatro, música e outros eventos tinha lá. Depois, agora nos anos 2000, final dos anos 90 para os anos 2000, nesse local, onde funcionava o Centro Social Pio XI, foi construído o Teatro Porto de Ama, certo? O Centro Social conseguiu um recurso com a Petrobras e através de um projeto cultural, através do dinheiro público, dos impostos, a Petrobras construiu o Teatro Porto de Ama, que é administrado pela direção do CEME. E depois, com o fim dos grandes cinemas, da era dos cinemas, Cinema São Luís, Cinema Dois Irmãos, o prédio do Cinema Dois Irmãos foi adquirido pela prefeitura no governo Afonso Lemos, mas teve um problema lá de recursos e de documentação. Então o prédio ficou sem poder ser vendido e sem poder ser utilizado. Aí o que foi que aconteceu? A prefeitura foi lá e recuperou, destravou esse imbróglio e recuperou o teatro e construiu um novo teatro, um teatro belíssimo. Toda a estrutura de teatro, iluminação, cortina, telão, sabe? Ar-condicionado tudo. Só tinha um problema que não era um teatro, porque era um cinema. Aí tinha um problema de acústica. Mas foi construído lá e deu o nome em homenagem a Ianto de Almeida, né, esse teatro. E no dia da inauguração teve a palestra de Lady Câmara, que é a biógrafa de Ianto de Almeida, escreveu uma biografia fantástica dele. E houve o show de vários cantores de Macau,
inclusive eu estava presente, com as músicas só sobre Ianto de Almeida. E tem lá um CD gravado, né? Tem até ele em arquivo também. E o teatro tem uma estrutura linda, sabe? E por incompetência da gestão pública, o teatro desabou em cima de todo o equipamento, quebrando tudo. 2 dias ou 3 depois foi roubado tudo que tinha dentro lá. E até hoje não se tem notícias do que, quem foi, onde está esse material. A polícia foi comunicada, foi feito um boletim de ocorrência, mas não aconteceu nada. Essa é a história do Teatro Ianto de Almeida. Espaço cultural de teatro, aí ficou sendo só o Teatro Porto de Ama. Mas com o advento da troca do terreno que a prefeitura adquiriu ali, de lado do Banco do Brasil até a Praça Monsenhor Honório, com o antigo prédio da Escola Ressurreição, a prefeitura trocou e lá a escola está funcionando. Já a escola Padre João Penha Filho, que parece que tem os 2 setores lá também que está funcionando lá. E de lado tem um teatro belíssimo, novo. O teatro não tem 5 anos, sei lá, 10 anos, não tem isso. Feito por Dr. Marcos, que é um teatro mesmo. Aí tem todo o teto ondulado, tal. O teatro assim, tem portas laterais de emergências, né? Tem um hall muito bacana, tem acessibilidade, você sobe de rampa ou você sobe de escada. Tem uma sala assim ao lado, que é a sala de recepção. E a prefeitura está tentando lá recuperar algumas coisas que ficou parado esse tempo todo. Iluminação, som e tal. E vai entregar para a população e vai levar o nome de Ianto de Almeida. Vai ser o Teatro Municipal Ianto de Almeida. Então, continua o resgate da história de Ianto de Almeida. Como eu falei antes, né? A gente precisa fazer com que esse resgate ganhe mais espaços, né? Na filarmônica, nas bandas, nos clubes, onde as pessoas estão tocando. Essa é uma história muito importante, porque a gente precisa tomar conhecimento dessas coisas para que depois a gente comece a perceber a importância que teve Ianto de Almeida, né? A importância que teve ele na história de Macau, porque Ianto de Almeida viveu em Macau a juventude e um pouco tal, depois foi embora para o Rio de Janeiro, viveu a vida toda lá. Muito jovem, teve uma complicação, uma doença no joelho e virou um CA, e ele veio para Natal e em 1964 faleceu, aos 40 anos, entendeu? Hoje em dia, você falecer aos 40 anos é uma morte precoce, né? Você encontra hoje uma mulher de 65 anos, 67 anos, toda bacana, toda arrumadinha e tal. Antigamente, uma mulher de 50, 40 anos, meu Deus do céu, já era uma senhora, dona fulana. Mas Ianto, muito precoce, né? Faleceu. O irmão dele, Haroldo de Almeida, era cantor, exímio cantor, também compunha com ele, gravou vários discos. E a família dele é a família Ramalho Almeida, que mora em Natal, e tem essa ligação forte com Macau através desses elementos. Hoje, nos tempos que a gente vive, né, tem um movimento de teatro interessante na cidade de Macau. Um movimento que procura resgatar, um movimento que monta espetáculos bem montados, entendeu? Temos teatro de palco, teatro de rua. E assim, eu começo falando desse tempo que quando eu era professor da escola Padre João Penha Filho e Edno Avelino, nós fundamos 2 grupos de teatro. Um foi apoiado por Valdemir Nunes, que também já vivia metido no negócio de teatro. A gente fez um trabalho muito interessante junto. E eu na escola Padre João Penha Filho com outro grupo de teatro, que era o grupo Fantasia e o outro era Alegria. Nós fomos participar de espetáculos de Natal, apresentamos em vários locais aqui, nas praias, outras cidades, foi muito interessante. Aí, a partir daí foi sendo organizado os grupos que estão em atividade e eu na minha casa, junto com minha esposa e minhas 2 filhas, que eram pequenininhas, já estão adultas já, uma professora, outra é advogada, nós fundamos um grupo de teatro que chamava-se Trupe Mambembe. E esse grupo durou
20 anos, entendeu? Aí a gente se afastou mais da cena e passou a dirigir e começou a montar espetáculos na escola, onde eu trabalhava como supervisor e ela era diretora. Lá também na Coab, lá no Conselho Comunitário, a gente fez vários espetáculos de teatro, dava oficinas e tudo. E na minha casa, que eu morava na Coab, onde hoje é a creche, a minha área lá, bem grande, cabe 60 cadeiras e tem um teatrinho de bolso, tem um palco lá. Um palco de 5 por 5, cobertozinho, gesso tal e tudo, com cobogó para ventilação, a gente fecha tudo, tal, botava a iluminação e apresentou diversas coisas lá. Teve de tudo, teve culto, teve celebração católica, teve violeiro, teve poesia de teatro, teve peça de teatro, só tinha, e a gente ensaiava lá, com os meninos de lá. Depois ficou muito difícil os meninos quererem participar, né? Porque a gente estava saindo da escola. A gente pegava o grupo da escola e levava para lá para ensaiar. Então, hoje em dia, em Macau, teve outros grupos também, que era de João Maria Albano. Eu não estou lembrado bem assim do nome das pessoas, por isso que eu fico receoso de falar, para não esquecer, mas além desses aí tem. Mas em voga hoje só existe a Cia Amagoa. É uma companhia de teatro, de arte, que trabalha com teatro de rua, teatro de palco, dança, faz música, entendeu? Faz pesquisas, estuda, certo? O grupo é dirigido faz humor, certo? Também lá com o grupo, o trio deles lá faz os espetáculos fantásticos de humor, faz palhaçaria, certo? E outras coisas mais que ele faz. Então, o grupo é dirigido por Max Kennedy, que está concluindo agora um mestrado, certo, em teatro. O objeto de pesquisa dele é esse grupo, Trupe Mambembe, Cia Amagoa, e é o que está em voga. Quando eles começam a montar os espetáculos, monta tal, aí faz convênio com a prefeitura, monta as peças na época da Festa do Sal e tal, e é o que tem aí a gente no momento. Cia Amagoa, eu acho que foi fundado em 99. A Trupe Mambembe foi um ano antes, ou foi 2 anos antes, foi numa intervenção cultural que a gente apresentou pela primeira vez. Quando eu cheguei, tinha terminado o curso de teatro de artes cênicas lá, que é Educação Artística, Habilitação em Artes Cênicas, e vim para Macau e passei no concurso da Prefeitura e do Estado, da Lapada só assim, foi tudo bem pertinho. Aí comecei a ensinar, né? E a partir daí a gente fundou esse grupo, eu tinha vontade, já tinha vindo lá do Natal, trabalhei com grupos como Cloud Shapes, Gabotum. Hoje eu sinto o maior orgulho de assistir, ligar a televisão e estar lá, Titina Medeiros nas Empreguetes, né? Titina Medeiros nas Empreguetes, trabalhou lá com a gente no Cloud Shapes. Na novela das 8 tem, que eu esqueci até o nome dela, mas é a Joaninha, a mulher de Tião Galinha, trabalhou também lá no Klaus. Tem o marido de Titina, que é César Ferrário, de bigodão, que sempre faz papel de matador, não sei o que, tal. Trabalhava lá no grupo, eu participei de umas 3 peças dele lá. A mais invocada mesmo foi a Megera Domada, entendeu? E essa bagagem toda veio para Macau e nós fundamos esse grupo de teatro. Por isso que eu digo que Macau é uma cidade muito rica na cultura. Eu falei aqui em 3 tópicos, 3 partes, mas existem outras coisas mais. A cultura popular em Macau é fantástica, certo? Nós temos corpo de roda, pastoril, fandango, sabe? Bumba, meu boi. E aqui, tudo tem aqui em Macau. Aí o cara disse, não, porque se acabou, é a cidade do já teve. Não, na realidade, porque o tempo vai mudando mesmo. E nós, é isso aí, precisamos reagir, reerguer essa cena teatral. Acredito que com a inauguração desse novo teatro Ianto de Almeida vai dar um impulso muito grande. E como eu disse, Macau é uma cidade muito rica em cultura, né?